que nós já estudamos, já falamos, já compartilhamos. Eu quero fechar esse assunto hoje. As vossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós, ou nós e Deus. É a segunda e última parte. Nós não vamos ler agora Isaías 58, porque nós já lemos e comentamos, e o estudo tem a ver com o final, que é exatamente a parte da denúncia de Deus, e o Isaías, propriamente o capítulo 59. Mas nós vimos que Deus faz uma denúncia no capítulo 58 de Isaías, que os judeus iam ao templo, obedeciam à lei de Deus parcialmente, obedeciam do externo, ou seja, corpo para fora, obedeciam nos ritos. O que é isso? Iam ao templo, aplaudiam, praticavam alguns atos, ou todos os atos quase que eram estabelecidos, mas não tinham o coração no negócio, não tinha a alma no negócio. Isaías, o Senhor usa a boca dele, do profeta, para repreender a nação, que nem sendo repreendida vai obedecer. E a desobediência traz consequência. E a obediência traz salvação. Amém? Quem obedece é abençoado. Quem não obedece não é abençoado. Deus, no capítulo 58, fala com o profeta que denuncia a eles que o que eles estão fazendo era simplesmente externo. Vinham, faziam alguns atos, jejuavam, pareciam até que estavam ansiosos para buscar ao Senhor, mas a adoração era apenas adoração de aparência. Vimos isso. O coração deles estava longe. Com a sua Bíblia aberta, em capítulo 1 de Isaías, rápido. Isaías 1, verso de 10 a 15, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó príncipes e líderes de Sodoma. Veja como que Deus já começa a tratar o povo dele. Ouvi a palavra do Senhor, ó príncipes de Sodoma. O nível de tolerância de Deus, o nível de satisfação, o nível de insatisfação, melhor colocando, de Deus com o povo. Prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Olha como tem peso no que Deus está falando. Engraçado que essa parte aqui da Bíblia, para muita gente, tem que pular. Não, Deus repreende sim. Quem é pai e mãe que ama, não deixa o filho fazer o que quer e fica sem repreensão. Isso é o pai bíblico, a mãe bíblica. A carnal, a religiosa, para de fazer, não faz, amanhã a resposta vem, as consequências vêm. E a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem ama. Diz o texto que o Senhor, então, no verso 11, indaga: que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiro e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasse os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso desprezível. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias. Todas sempre estão repletas de iniquidade. Eu estou no verso 13 e o verso 14 agora. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. 15. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei.
porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Deus pontua o capítulo do primeiro que nós lemos aqui de Isaías. Deus pontua como ele tem visto o culto dos judeus. Deus diz, olha, quando vocês cantam, eu não ouço. Quando vocês levantam as mãos, eu não olho. Eu não suporto as ofertas que vocês dão. Vocês andam derramando sangue inocente. Vocês andam cumprindo atos, mas eu os detesto. Porque as suas orações, eu, o Senhor, não ouvirei mais. Você, quem conhece a Bíblia, um pouquinho, que vem à escola dominical, quem já tem um tempo de fé, que já leu a Bíblia e continua lendo, vai ver que a Bíblia no Velho Testamento tem declaração de amor, 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 amor de Deus. Bastante. Mas também a Bíblia traz, no Velho, também no Novo Testamento, pontuações, causas, consequências. Eu estava a descer escutando o senhor Luiz Vicente, pastor, dizer exatamente no texto que a maldição não alcançará lugar se não houver raiz, se não houver causa. Agora, eu quero apontar com você aqui e fazer um comentário que não é bíblico, mas apenas para compreender. Eu acho essa lenda dos índios, se não me engano, apaches, ou dos moicanos, que diz a lenda, isso é uma lenda, não tem nada a ver com Bíblia, que todo homem, menino, quando ele chega numa fase em que ele vai mudar para se tornar, pela tribo, homem, há uma necessidade de uma prova. E a prova é um segredo de quem já passou, que não se comente nada, para que o menino seja aprovado e considerado homem, guerreiro, após aquela prova. Qual é a prova, na lenda? A prova é que, numa noite, o pai pega o filho, mostra para ele um monte e vai com ele até lá com os olhos vendados. E o menino tem que provar que é valente, que é guerreiro, ficando a noite inteira ali, até o final da madrugada, para que depois possa se tirar as vendas e ele, então, passando no teste do medo e também da obediência, ele seja considerado homem. Sai da fase menino para a fase homem. A lenda diz que, na verdade, o que acontecia com esse ato indígena? O pai colocava a venda nos olhos do filho e dava algumas voltas com ele, o conduzindo, e o colocava sentado sobre um local, onde os pés não alcançavam, a planta dos pés não alcançavam o solo. E o garoto tinha que, então, passar a noite ali e não tinha diálogo. O pai supostamente o deixava ali e ele deveria se comportar com valentia e obediência. E só então, depois, quando ao amanhecer, alguém lhe desse o comando para que ele tirasse a venda. E, propriamente dito, era o pai que voltaria para lhe tirar as vendas dos olhos e ele ser aprovado. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu. Na verdade, o pai dava a volta com os filhos, nunca aconteceu em que sentido? O pai dava as voltas com o menino, aproximadamente na idade de 11 para 12 anos, e colocava ele sentado sobre um monte em que não passava de 20 a 15 centímetros o solo. E o pai ficava em silêncio a noite inteira, vigiando o filho, de um local, tipo, alguns metros, mas olho no filho. E o garoto com a venda nos olhos. Para que o filho pudesse ser aprovado pela obediência e pela coragem também. Ao amanhecer, aqueles que por tal passavam, e era praxe todo menino passar por isso, o pai tirava os olhos e o filho descobria que ele nunca esteve em perigo, o pai nunca o abandonou, o pai sempre estava lhe dando a proteção, mas ele provou obediência
e ele provou ser um guerreiro. Quando ele amanhecia o dia, o pai falava como se estivesse chegando, e dizia, estou aqui, você passou no teste, tirava a venda dos olhos, e ele descobria. E era um pacto, ele nunca podia contar isso para os seus próximos, os seus filhos, etc., porque se não passasse nisso, não era aprovado como guerreiro. Isso não tem a ver com a Bíblia, mas apenas para a gente pensar quanto a gente perde quando a gente entra na desobediência. O quanto a gente deixa de ser abençoado quando a gente faz as coisas da nossa cabeça e deixa de confiar. Capítulo 58 é um pai, o Senhor, o Deus apontando a nação. O capítulo 1 que nós lemos os versos, Deus dizendo, eu estou farto, eu não recebo, vocês assim, assim, assado. E quantas das vezes, como na lenda, e também agora, como às vezes o povo de Israel no Antigo Testamento, nós às vezes deixamos de viver coisas boas, deixamos de receber a bênção, porque nos comportamos com falta de temor, com falta de obediência. E sabe o que é mais triste, irmãos? Sem o mínimo de vontade de melhorar, sem o mínimo de vontade de crescer. Perceba que há uma acusação de Deus dizendo, vocês, em algumas versões vai aparecer hipócritas. Em algumas versões Deus vai dizer, não quero mais receber gordura, pode matar carneiro, pode matar bode, eu não recebo, eu não estou nesse negócio. Vocês estão fazendo as coisas para os outros verem. E achando que eu caio. E Deus aponta nesse capítulo 1 e dizendo para eles o seguinte, que o Senhor nem oração mais vai ouvir. Isso é muito sério. No capítulo de número 29 de Isaías, abra então, 29. Verso 13. Eis que assim declara o Eterno. Isso é o profeta dando um recado de Deus para a nação. Eis que este povo se chega a mim com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O que me resta, olha aí, é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Quando fala aqui de obras maravilhosas, significa com obras sobrenaturais de Deus, de trazer uma consciência. E o texto fala, eu estou lendo a Bíblia na versão King James, ela fala sobre Deus continuar, não só não abençoar, como Deus trazer sobre eles uma consequência. Sabe para quê? Para que até os seus metidos a inteligentes, metidos a sábios, pereçam. E os pensadores, ou seja, tinha um grupo de pessoas que se dava a interpretar do jeito que achavam. Eu não penso assim. Deixa eu te dizer uma coisa, parece a geração de 2022? Os sábios da internet, os teólogos do momento. Não precisa isso. Não é bem assim. O espírito é o mesmo daquela serpente lá do Éden. A gente deixa de ouvir para fazer o que quer. 2. Todo mundo aqui conhece uma expressão que diz assim, é como nadar, nadar e morrer na praia. O que significa isso? Mais ou menos como a lenda dos moicanos ou dos apaches americanos, que é você se esforçar, batendo os braços e pernas, achando que você vai morrer, na verdade você está na praia, você está na margem. É um esforço inútil, é um cansaço inútil, é um debater inútil, é um sacrifício inútil. É como pessoas que não sabem nadar, que você vê que elas, de alguma maneira, brincam ou estão na beirinha, na borda, e começam a gritar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas não está com 30 centímetros da canela. Bate braço, bate perna, grita. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que conhece a Deus, mas não é filho de Deus, é gastar uma vida, um pé na iniquidade, no mundo, na carnalidade, e o outro no templo. Quer pecar? Tenha sabedoria, porque eu vou dizer agora, para não dizer o pastor liberou. Primeiro que eu não sou Deus.
Isso que eu vou falar é para você compreender. Vai com os dois pés, irmão. Se joga no pecado, mas esteja preparado para colher as consequências do pecado. Que negócio que é esse? Que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Ah, mas o cair é do homem, levanta Deus. Mas e o pecado vai dominar até quando na sua vida? Até quando o pecado vai ser o senhor da sua vida? Ah, mas a carne é fraca. Poxa, tem umas carnes aí que... Não é? Até quando, meu jovem? Até quando a gente vai ficar com esse diálogo? Deus conhece o meu coração. Ah, que conversa! Ai, Deus conhece tanto que a ponto. Falei, eu conheço o coração de vocês. E por isso que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e eu. Mas eles estão indo no templo. Jejuavam, no capítulo 58, que é o início do estudo, eles jejuavam. Em Levítico trata que o jejum obrigatório era uma vez por ano. E eles faziam o jejum. Mas acabou aquela data, aquele dia, esquece consagração. E o que é pior, faziam estas coisas apenas como um ato. Quer ver uma coisa meio parecida? Santa Ceia salva alguém? Não, não salva. Já imaginou se a ceia salvasse? Santa Ceia é um ato dos dois sacramentos que Jesus instituiu, o batismo e em memória de mim. Agora, ceiar em pecado. Aí alguém pode dizer, bom, não estou adulterando, não estou roubando, enfim, exemplos mais grotescos para a gente lembrar. Mas e o ato de conhecer, saber o que tem que fazer, e não fazer e tomar ceia, o que é? Me ajuda aí. O que é? Mais um tomou ceia? A Santa Ceia muda alguém? Muda não. E se eu não ceiar por estar em pecado? Bom, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. A Bíblia também diz que aquele que peca, se arrepende, confessa, alcança a misericórdia. Quem que manda? O pecado, a carne, o sexo, a droga, a bebida, o dinheiro, a corrupção, ou o Espírito Santo que domina a nossa vida? Então veja, esse povo ia ao templo, vamos usar para algumas coisas de hoje. Campanha, escola bíblica, etc, etc. Mas o coração estava muito longe de obediência, de temor. Mas eles faziam. E o que é pior? O texto nos fala no verso 14, do capítulo 29, que entre eles havia aqueles que se diziam sábios e determinavam, independente do que a lei diz, não, pode fazer isso aí que está tudo bem. É mais ou menos, ou 100%, como os religiosos de plantão da internet, a turma que quer pecar e vem com esse discurso, não, Deus está preocupado com o meu coração, não está preocupado com o meu corpo, ou tipo assim, não concordo com a igreja, não concordo. Ai, irmão, perder tempo, ficar discutindo, porque quando a gente quer e ama, a gente faz. E não é possível amar e fazer os outros sofrer. Amém? Amém? Esta moça que está aqui, Fernanda, eu a amo. Mas que amor é esse que eu aborreço a alma dela? Eu posso fazer 1 milhão, Mônica, de declaração de amor pela Fernanda. Principalmente aqui que tem plateia. Eu posso chegar aqui, passar a mão nos cabelos dela e dizer, meu amor, joia da minha vida, meu brilho, meu diamante, meu tudo. Mas, na prática, eu sou uma faca no coração dela. Eu a aborreço, eu a desonro, eu a desrespeito no particular. Eu a amo? Eu a amo? Que amor é esse? 1 Coríntios capítulo 13, que trata de uma contenda na igreja, que Paulo está tratando, é tão comentada e pregada nas cerimônias de casamento, mas
O conceito de um amor ali, que trata de um amor fraterno, aplica-se também ao amor eros e ao amor ágape. Eu a amo, mas eu a faço chorar. Ela me ama, mas me aborrece, me despreza, me desonra, me ofende, me magoa, mas perto dos outros me chama de meu querido. Como diz a Fernanda, me chama de meu princeso. Mas em casa é o tribufu. Isso é amor? A mesma coisa. Fazemos com Deus e não pensamos. Mas Deus vai cobrar. Mas Deus vai cobrar. Se não aqui, no dia do Senhor. Eu conheço a Bíblia. Sabe quem conhece bem a Bíblia melhor do que todos os homens? Um sujeito chamado Lúcifer. Conhece. Conhecer não significa obedecer e amar. Olha quanta hipocrisia há na gente. Chego diante de vocês e demonstro uma coisa, uma personalidade, um caráter, mas Fernanda me conhece. Fernanda sabe quem eu sou quando eu estou supostamente irritado, porque estar irritado, estar nervoso não justifica. Não justifica. E meu amor para com Deus? Como é que funciona? Eu te amo, Senhor. Ai, que letra de hino bonito que tocou na minha alma. Como tem gente sensitivo. Sensitivo. Ai, ui, que arrepio, esse hino mexeu comigo, tocou no quê? Tocou na carne? Na carne? Porque quando eu olho para a Fernanda, por exemplo, e hoje, por exemplo, é um dia de gratidão para mim. Porque exatamente hoje está fazendo um ano que a gente passou por aquele inferno do Covid, há um ano atrás. 35% do pulmão, 45% do pulmão, 40%. 28 dias de terror dentro de casa, 28 dias de guerra, os médicos já dizendo, ó, se não melhorar, em 72 horas não tem mais jeito, aquela guerra espiritual, não conseguia andar, não conseguia levantar, e nós vencemos. A gente está se tratando, o pós, que foi o ano passado, mas exatamente hoje, eu fiz questão de marcar, eu falei para a Fernanda, eu estou marcando, eu estava até confundindo a data, falando, foi dia 2. Deus ouviu a nossa oração, e Deus sempre ouve a oração. E eu sou grato a Deus, porque se ela tivesse ido, eu estava ruim, eu estava mal. Se eu tivesse ido, talvez a mesma coisa. A gente ama a Deus, mas é um amor meio que 1,99. Qualquer coisa, Deus entende. Só que a Bíblia está dizendo que o Deus de João 3,16, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, é o Deus que também tem sentimentos tais. É o Deus que cobra, que sente. Jesus repete o que o profeta fala através do Senhor em Mateus 15, 8, 9. Jesus repete a mesma coisa que o profeta Isaías fala. Aí a gente percebe que a adoração não é um momento, mas para muita gente a adoração é um momento. Momento do culto. E olha, irmãos, e olha que tem muita gente travada na hora do louvor de um jeito. A adoração não é um momento. Porque já pensou, irmãos, que coisa que está virando agora, em algumas situações? Bota um monte de coisa para a pessoa ficar emocionada. Emocionada. Quanto mais emoção, melhor. Isso não é adoração. Adoração não é um momento. O culto, a hora do louvor, nós temos horário no culto. Começa, termina, tal, etc.
Mas e se o Espírito receber de tal forma o louvor está comendo solto aqui na igreja. Vamos pensar numa igreja maravilhosa. Começou, antes de começar, o menino estava dedilhando aqui a sua harpa. E o Espírito de Deus foi encontrando no meio da nave da igreja pessoas que já foram assim, aleluia, bendito seja, oh glória, Senhor, em tua presença. A gente tem tempo para conversar lá fora, depois do culto, no WhatsApp, onde você quiser. Mas a gente entrou no templo, o culto não, no horário do culto ainda não começou, mas a gente deveria focar no que a gente veio fazer. A gente devia focar no que a gente veio fazer. Esperar alguém dizer, paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmão, vamos começar o culto. A ideia é outra. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A ideia é, Senhor, não sou digno nem de pisar ali, mas tal. A ideia é ter aquela coisa assim, da gente já, Senhor, fala comigo essa noite, usa o pregador. Deus. Aí o ministério começa. Meu irmão, nessa atmosfera, nesse clima, não precisa nem riscar o fósforo. A atmosfera já está. O Espírito Santo encontrou aquela coisa, aquele ambiente. E mais do que isso, não se trata do momento do culto. Por isso que para muita gente... Vai terminar? Está na hora? Você já parou para pensar quanto tempo a gente fica na frente da televisão, na frente do WhatsApp, das redes sociais, de madrugada, e não cansa? E não vai dormir, principalmente se for luta de UFC, de boxe, se for, para quem gosta, uma série, ou a palavra do momento, maratonar. Maratonar. 3, 4, 5, 10 filmes está ali. Chama para 15 minutos de joelho de oração para a tua carne. Diga assim para a tua carne, vamos maratonar a oração. Vamos maratonar a oração. Vamos, carnudo. Vamos maratonar. Ops, irmão, não é pecado, viu? Não é pecado. Aliás, tem um filme aí chamado Top Gun, que saiu aí. Não sei se já chegou aqui, mas já estou na fila. Aí tem uma turma dizendo, tem muita masculinidade no filme. Vai caçar assunto, cara, dá licença. É bom, gostoso, dar uns beijinhos no cinema. Atenção, dentro da benção, hein? Vai levar a catraia, não, e dar escondidinho do cinema, não, que não funciona assim. Tua esposa, tua noiva, tua namorada. Vai na benção, irmão. Só love, tal. Pipocona, que tá caro pra caramba. Entendeu? Amém. Mas diga para a tua carne, vamos maratonar aí umas 2 horas esse mês aí para Jesus salvar uma alma. Que conversa é essa, pastor? Que conversa é essa? Vamos maratonar uns 6 meses de vir na oração de manhã, já que você não trabalha de manhã, já que você não estuda de manhã. Mas eu tenho lar. Só você, as outras irmãs não. Os outros irmãos não. Mas aí quando dá aquela aguaceira lá, enfim. Vamos maratonar aí um momento aí de... Aí tem umas coisas muito loucas hoje, né? Tipo, bênção, nada contra. 12 horas de adoração, 8 horas de adoração de louvor. Aí vem, a gente faz tudo. Mas eu continuo chamando a Fernanda de coisas. Eu continuo destratando a Fernanda. Eu continuo sendo infiel com Deus. Eu continuo mentindo. Eu continuo com ódio. Eu continuo com rancor. Eu continuo com rebeldia. Eu continuo... Que adoração, irmão? Que adoração é essa, irmão? Eu estou vindo aqui porque o pastor vai olhar, ou vai falar, ou porque... A música é boa, irmão. Amém ou não? Amém. Quem gosta de soul, ritmo soul? Alisson, gosta? Legal? Black music? Sim, gosta? Soul? Estilo Barry White? Já gera um clima pichudo. Aquele estilão.
Se Deus um dia... A irmã já foi lá, morou lá. Queria ir naquelas igrejas americanas, só dos meus lá, tal. Aquelas irmãs com chapéuzão da hora e tal. Eu queria mesmo ir lá e tal. Porque vê que, né, igual uns cultos que a gente vê dos irmãos na África. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda, as irmãs... O que é, querida, a cultura de estão adorando melhor do que a gente que fica com cara de fuinha na hora do culto, vai terminar, não sei o quê, e tal, e está todo mundo pulando e dançando, e a gente está. Perda de tempo. Isaías 29, Isaías 1, Isaías 58. Por isso que para muita gente, a hora do louvor, a gente pula mesmo, a gente aplaude mesmo, a gente celebra mesmo, a gente se entrega mesmo, porque não é um peso, porque não é cansaço, é um sacrifício, não, é um prazer adorar o Senhor. Eu posso estar destruído, eu posso estar mal, mas eu estou oferecendo, é como alguém que está pegando o seu sacrifício no velho... Senhor, oh Deus da minha alma. E o diabo fala, mas vocês não estão atentando ele lá? Não estão atentando? Então, mas o cara está cantando, está feliz, e está chorando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Michael. Quanto tempo a gente não chora num culto por sentir a presença de Deus? Sabe como é que a coisa está hoje? Você chorar num culto hoje, o que está acontecendo? O que está acontecendo com ela? O que está com ele? O que é? O que foi? Ai, Jesus. Irmã, tudo bem com você? As fofocas. Tudo bem? Tudo bem? Eu vi você chorando na hora do culto. Tá tudo bem? Então, tudo bem. Você está chorando na hora do culto. Não sente mais a presença de Deus. Faz tanto tempo. Mas se for um filme... Ai, que lindo. Ghost. Pode assistir 50 vezes Ghost. E a cultura, você é insensível. Poxa vida, mas no culto não rola nem um aleluia. Não vai ficar falando aleluia, glória a Deus, agora achando que é por aí não, querido. Sabe, querido, que a gente está lendo aqui, eles iam, mas eram apenas ações exteriores. O jejum deles era uma coisa que fazia, tá bom. Qual é a queixa de Deus? Ninguém parecia se importar com o que estava fazendo, era mera tentativa de comprar o Senhor. Agora sim, abra sua Bíblia, Isaías 59, por favor. Verso 1. Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tapado para que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso, Ele não lhes dará ouvidos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie a sua causa com justiça. Não há quem busque o direito. E nem faça a sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam os seus argumentos em falatório vazio e mentiras. Concebem maldades e geram mais iniquidade. Verso 5. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, de cada ovo esmagado sai uma víbora. As teias não servem para a confecção de roupa, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são malignas. Tão somente atos de violência procedem de suas mãos. Violência só dá soco, murro, chute. É, irmão?
A gente pode ferir, bater, machucar alguém com palavras, com atitudes. Diga misericórdia. E diga agora eu preciso tomar vergonha. Seus pensamentos são continuamente maus. Ruína e extermínio marcam seus caminhos. Não conhece o caminho da paz. Eita lasqueira, lascou de Goiás. Não conhece o caminho da paz, Silvia Regina, tu que és sanguinária, que compra carne no açougue, que escorre e tal, não na violência. Verso 8. Não conhece o caminho da paz. Não existe justiça em suas intenções e práticas. Eles transformaram todo direito em caminhos tortuosos. Quem andar por eles jamais verá paz. Não conhece o caminho de paz. Repito o verso 8. Não existe justiça, intenções e práticas. Transformam todo o direito em caminhos tortuosos. Você pode falar o quanto quiser. A pessoa diz assim, mas eu me sinto bem. Eu não acho. Eu não compreendo assim. Bom, está aqui, ó. Está na Bíblia? Tá. Eu não concordo. A Bíblia deixou de ser Bíblia. Deus deixou de ser Deus. Não, mas eu não penso assim. E daí, o que mudou? O fato de eu pensar. Agora eu ainda posso falar que eu não concordo, discordo, mas e naquele dia? Tá bom, vai nessa. Sabe o que é interessante? Eu pego um pecado, pratico, jogo uma cinzinha em cima e falo, agora está certo, eu resolvi. Olha o que diz o verso 9. Por esta razão a justiça está muito longe de nós, e a retidão não consegue nos alcançar. Buscamos e procuramos por ela, mas tudo são trevas. Ansiamos encontrar a claridade, mas caminhamos sobre densas sombras. Como aqueles que não podem enxergar, andamos tateando o muro. Sabe o que é isso aqui? Gente que não enxerga. E fica assim, ó. Como essas pessoas que sabem o que é certo, que compreendem o que é certo e não fazem, olha a comparação que Deus fala. São como aqueles que andam tateando o muro. Apalpamos como cego busca um caminho. Mesmo sobre a luz do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos mais que fracos. Estamos como mortos. Agora, caiu a noite. E eu desci da sala para ir ao banheiro. E deixo apagado para não economizar. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, ó. Onde está o tripé? O tripé acho que está aqui. Eu? Esperto, ficava assim, ó. Eu não posso quebrar isso aqui. Aí, falei, bom, preciso ir lá na porta. Eu fui assim na cadeira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que chegou uma hora que não tinha mais fileira. Aí eu fiquei assim, ó. Onde está a porta? Onde está a porta? Está aqui a porta. Então, o cadeado está aqui. Quem conhece a palavra e não vive a palavra é como quem anda tateando. É como quem anda. Verso de número 10 diz: entre os fortes somos mais que fracos. Estamos como mortos. Sabe por que não tem mais prazer no culto? Sabe por que perdeu o interesse por oração? Sabe por que não te atrai mais a igreja? Sabe por que não te atrai mais as consagrações, a Bíblia? Paulo responde: por isso que existe entre vós muitos que dormem. 11. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, aplicamos todo o nosso esforço na busca da justiça e alcançamos nada. Procuramos desesperadamente o livramento, mas este se distancia cada vez mais. E tudo isso acontece porque são numerosas as nossas transgressões diante da sua pessoa, e os nossos pecados gritam contra nós. Em verdade, nossos erros e maldades estão sempre em nossos corações. E, portanto, reconhecemos nossas iniquidades. Negar e rebelar-se contra o Senhor
traindo o nosso Senhor, deixar de segui-lo, estimular a opressão, a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações costumam conceber, nasce, brota. Assim, a justiça anda para trás, retrocede, e a sabedoria fica mais longe, porquanto a verdade tombou, caiu na praça, e a honestidade não consegue mais entrar na cidade. Não mais se encontra a retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. O Senhor observou tudo isso, indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então usou seu próprio braço para trazer livramento e a sua retidão como apoio. Verso 16. Forte, hein? Deus se admirou que não havia ninguém que tivesse coragem de intervir naquele rito, naquela condição. Aí Deus falou, então ajo eu. Tem horas em que Deus vai dar chance para a gente se arrepender, consertar, abandonar certas palhaçadas. Mas tem hora que, por amor dela, por exemplo, vou sentir na minha carne o que é palhaçada. Tem hora que, por amor da igreja, eu vou sentir as consequências. Já que eu não me consertei, já que eu não me arrependi, já que eu tive chance. Frases absurdas, né? Palavra abençoada, Deus é bom, mas eu não mudo. Eu não mudo. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques, colocou na cabeça o capacete da salvação, Deus, né? Vestiu-se de vingança e envolveu-se com zelo como uma capa. Ele retribuirá conforme as obras de cada um. Aos seus inimigos castigo, aos seus adversários a devida recompensa. Às ilhas a merecida retribuição por seus feitos. Desde o poente os seres humanos haverão de temer o nome de Yahvé. E desde o nascente a sua glória, porquanto ele virá como inundação, impelida pelo sopro soberano do Senhor. Eis que o Redentor virá de Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. Assevera o Senhor, quanto a mim, esta é minha aliança para com eles, afirma o Senhor, o meu espírito que está em ti, a minha palavra que coloquei na tua boca não se afastarão jamais de teu coração, nem da boca dos teus filhos e dos teus descendentes deles, desde este momento e por toda a eternidade, assim disse o Senhor. Aquele tempo, o Senhor condena, fecha no capítulo 59, havia um bocado de injustiça na terra. Escute o que eu vou dizer para a Santa Igreja, e eu vou gritar para a minha alma. Escute. Deus condena a injustiça. Amém? Se eu estou praticando injustiça, não vem com churumela. Justiça é viver a palavra. Injustiça aqui é disfarçar. Ricos exploravam os pobres. Governantes abusavam da sua autoridade. Os governantes se enriqueciam cada vez mais. Era assim que estava o quadro. É assim que o povo estava. Se você olhar no capítulo 1, do verso 17 ao 23, o Senhor diz, por exemplo, toda a prata virou escória. O seu vinho nobre ficou aguado. Seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Está em Isaías, capítulo de número 1, do verso 17 ao 23. Aí a gente encontra, do verso de número 13 ao 15 do capítulo 3, eu estou correndo por causa do horário, eu vou ler o 13, diz assim: o Senhor levantou-se do seu lugar no tribunal e passará a julgar todos os povos. Pois bem, queridos, Deus condena a apatia,
Deus condena a falsidade, a hipocrisia, a injustiça. E se você quiser ler um pouco mais com o tempo, eu separei, mas isso não vai dar. Lê o capítulo 5, do 8 ao 30, na sua casa. E você vai encontrar algumas coisas assim que fazem a gente pensar. O povo levantava as mãos, mas as mãos estavam manchadas de sangue. O povo havia tomado decisões na vida de fazer isso aqui, ó. Não estou dizendo que nós estamos. Compareciam, mas a vida era uma mentira. Qual é o conflito que havia entre Deus e o povo? Era o conflito da verdade e da mentira. O Deus da Bíblia é o Deus da verdade. Eu digo que sou dele, mas eu vivo uma mentira. Esse era o conflito que Deus apontou. Havia uma depravação espiritual. 59 que nós lemos, do verso 2 a 8, você vai lembrar desse texto. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir e alcançar. Explicando. Embora Deus pudesse salvar, pudesse ouvir, Deus escolheu não ouvir e recolheu a mão. Mas Ele continua sendo Deus. A gente encontra que, nesse povo, mantinham ainda a aparência de religiosos. Aparência, irmãos. Hoje eu fico pensando, a gente tem hoje dois tipos de pessoas, dos religiosos do nosso meio, não o meio desta casa. Os xiitas e os liberais. Na verdade, a Bíblia já responde. A Bíblia responde. Por exemplo, a Bíblia diz assim: posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém fazer. Quem já leu? Amém? Se você vai escandalizar teu irmão, não faça. Posso fazer o que eu quiser. Cuidado, porque se trouxer escândalo. Tem coisas que eu preciso me cuidar. Verso 21. Eu gostei e quis trazer essa tradução. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Está cheio. Que Deus nos livre. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, irmãos, desejos anteriores não atraem mais. Nosso objetivo agora é agradar a Deus. Amém? Bati um papo gostoso, bacana, outro dia com o irmão Anderson e a irmã Andréia, quando fui cortar o cabelo lá e tomei um café das galáxias. A vida é feita de escolha, né? Ponto. Mas diz a palavra, quando a gente tem o Espírito Santo, as coisas precisam mudar na nossa vida. Amém? Como é que a gente é templo do Espírito Santo com práticas de injustiça? Desejos anteriores continuam reinando. Irmão, querido, para com esse negócio. O pecado que antes reinava, agora eu estou com saudade, gosto, ainda me domina. Nosso objetivo agora, depois disso, querido, é o objetivo de agradar o Senhor. Qual é o conflito que Deus aponta em Isaías, que nós estudamos, revemos, nos lembramos? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O profeta diz assim para a nação: os seus pecados é que está afastando vocês de Deus. Aí a gente vem com aquele discurso barato, com aquele discurso falsinho, do tipo, não acho, não sinto mais, não sei o que está acontecendo. É simples, é simples. Ali está aquele vaso de plantas. Deixa ele ficar sem receber água. Vou colocar aqui, digamos que aquela espécie precisa de luz solar direto. Deixa ela ficar sem luz solar, sem água, sem um adubo, porque a terra, de vez em quando, ela precisa receber novos, melhores nutrientes. Ela vai morrer.
Eu já tive plantas na minha sala que a Fabiola me deu e eu deixei na sala e esqueci de regar. E o que deu? Morreu. Mas então eu vou dizer, dia 12 de junho, dia dos namorados. Aí eu quero cobrar romance. Eu quero cobrar. Não vamos falar em presente, né, irmão? Porque esse negócio de presente, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia dos namorados, dia do pastor, esperar uma data específica para dar um presente. E o resto do ano eu sou mal, não é? Como dia de semana de ceia, dia de ceia. O que é isso, queridos? O romance precisa acontecer sempre. Amém? Couto, quantos anos você é casado com Mônica? 24 anos. Já passou por momentos difíceis. Sim ou não? Sim. Creia que começou a namorar duro. Estou dizendo de dinheiro. Grana. Sem grana. Falou, eu vou convidar ela para ir no cinema. Tomara que ela não tenha fome. Oxe, irmão. Varão. Varoa. Tem momento da vida que a gente está mais duro do que esse negócio aqui de concreto aqui. Mas não adianta. Quando a gente encarniça que quer namorar uma mulher, vai para cima. Não vai não, Anderson? Eu já empurrei. Agora eu vou contar. Irmão, a minha mãe já emprestou grana para botar combustível no carro para mim ver a Fernanda. Eu paguei. Eu com aquela cara assim. Foi? Ai, mãe, a coisa está difícil. Tal, mas lá em São Paulo, a coisa está feia, está osso. Daqui a pouco a mãe vinha assim, ó. Toma. Põe lá o combustível no carro. Vai lá. Não, mãe, não precisa, mãe. Mãe! Pois é, aí ia, feliz da vida. Ir só para buscar na porta da faculdade, dar umas beijocas de meia hora, largar e vir embora. Mas no namoro a gente vinha de Manaus aí. Ai, que coisinha do céu. Não era bom? Bom. Por que a gente precisa de algumas datas especiais para demonstrar? Então a gente é ruim. Com Deus é a mesmíssima coisa, igualzinho. Eu amo a Deus a ponto de que conheço, sei, tudo é um sacrifício para mim, tudo é difícil, ir na igreja é difícil, orar é difícil, jejuar é difícil, dizimar então sangue cordeiro, ofertar é difícil, limpar a igreja é difícil. Irmãos, vou dizer uma coisinha para vocês, hein? Tem hora aí que eu fico vendo aí que tem umas irmãs que devem ter perdido o olfato. Entendeu? Porque o banheiro pode estar uma nuvem de gafanhoto, pode estar tudo, faz assim, ó. Opa! Passa por cima, mas não limpa. E os homens, então? Tiro ao alvo precisa ser praticado. Você é que me entende. Sabe que de tudo passa a ser sacrifício. Sabe qual é a acusação da uma das igrejas da carta? As cartas da igreja da Ásia? Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Hoje a gente está um pouco melhor, mas teve uma época que só dava para ir com a Fernanda num lugar aí que só vendia esfirra. Lembra quando a esfirra num lugar aí era 50 centavos, 40 centavos? É o que dava, John. Era esfirra de calabresa, era esfirra de não sei do que, tudo, final, mas é o que dava. Mas eu tô, que esfirra o quê? A esfirrona está aqui, é isso que eu quero, tal. Pá.
Gostoso. Bacana. Porque eu estou com ela. Irmão, já peguei essa Dutra aí, ó. Que saudade. Não estava nada. Mas primeiro também porque eu queria dar uma conferida se não tinha uns urubu rodeando lá na porta da faculdade. Aí eu não avisava. Eu chegava lá na porta da faculdade. Já aquele olhar tipo assim, hoje eu, se tiver fuzilado hoje, porque quando encontrava, eita, beijão das galáxias. E com Deus, irmão, quanto tempo a gente não fala com Deus, não tem um momento de amor com Deus, não tem gesto de amor com Deus. Para nós o pecado agora tem nome, Deus tem que entender. Não, eu não me sinto em pecado. Não, eu não estou em pecado. Como que não? Como que não? Se roubar é pecado, se mentir é pecado, se enganar é pecado, se ser injusto é pecado, se ser... Como que não? Quer dizer que porque agora eu vim aqui e falei algo, está tudo certo. Não, querido. Isaías 58, 59 diz, as vossas iniquidades separam. É simples, irmão. É simples. Maltrata ela para ver o tempo todo. Aliás, nunca. Uma hora o que vai fazer com a florzinha? A flor vai murchar. Você ainda tem aquele poema que eu escrevi, Quero Viver? Com Deus, irmãos. Com Deus. As coisas às vezes estão muito ruins. Por que Deus não responde às nossas orações mais? Por que a gente não sente mais a presença de Deus? Por que qualquer teologia barata, fraca, boba, a gente confunde, troca, porque o nosso relacionamento com Deus está ruim demais. Está ruim. Quando a gente ama, irmão, quando a gente ama alguém, vamos para cima. Vamos passar junto. Vamos sofrer junto. Se tiver que chorar, nós vamos chorar junto. Mas de você eu não largo. De você eu não largo. Não largo. De vez em quando dá umas doideiras na cabeça. Boa. Tipo, vamos comer um pastel ali. Vamos comer esfirra? Vamos tomar tubaína? Sentar, olhar, conversar. Passou, passa. Com Deus, irmãos. Por que muitas vezes o casal está ruim? Porque a iniquidade tomou conta de tal forma do relacionamento que não dá para dizer eu te amo mais. Não tem coragem, é um tabu, é um problema. Às vezes nosso relacionamento com Deus chegou em tal nível, em tal forma, que é 1 minuto de oração, parece que é 1 hora para nós. 1 hora. Parece que tudo está difícil. Não tem mais jeito. E a gente quer cura, a gente quer milagre, a gente questiona porque algumas coisas, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quem ama a Deus se submete, se envolve, faz. Ué, alguns de vocês aqui têm feito coisas aí, porque ama. Alguns irmãos, às vezes, vêm aqui, deixa bolo, deixa pão, deixa canjica, porque puxa, porque ama, ué. Porque ama. É gostoso quando a gente sente falta de alguém, sim ou não? É gostoso. Fernando e eu, a gente... Agora faz tempo que ela não faz. Mas se ela tem que ficar um dia fora de casa, vai viajar... irmão, mas nem meu papagaio é legal. A casa fica ruim, fica vazia. Não rola, não. Vou reclamando, mas levo.
É ruim. É ruim. Às vezes a gente só vai valorizar a presença de Deus quando perde. Amém, querido? Quer voltar a ter um relacionamento gostoso com Deus? Arranca fora a iniquidade, de uma vez por todas. Amém? Semana que vem é dia dos namorados. Ai, que legal. Então, irmãos, legal porque o comércio vai ganhar dinheiro, né? Esse que é legal, para eles. Para nós, não. Não. Dia das Mães, Dia dos Pais, Santa Ceia. Irmão, se a ceia não é mais importante para crente, querido, o que pode ser mais importante? Amém? As vossas iniquidades. Eu não vou pedir para fazer isso aqui, não. Vou não. Mas quantos relacionamentos de pais e filhos estão sem beijo? Quantos relacionamentos de marido e mulher não rola beijo, abraço, coisas? Qual a primeira coisa que a gente quer fazer quando amanhece chovendo? É, só isso? Está chovendo, você é casado, tem que trabalhar. Amanhece aquela chuvinha. Você está ali. Você está lá. Dia bom para ficar em casa, hein? Não é? Dia bom para ficar em casa. Quem já comeu pipoca, assistindo um filminho, assim na bacia, uma bacia para ver. Volta a sentir por Deus, mesma coisa. Cava, busca. Por que não sente mais a presença de Deus? Não aguenta prestar atenção no culto. Não aguenta nada. Mas exatamente agora, se a gente sair daqui e tiver lá, home, não sei das quantas, reforma a casa, tal. E carro, então, reforma de carro. Para quem gosta. Nem pisca. Mas por Deus. A gente precisa lembrar que Deus tem sentimentos. Deus tem sentimentos. Se você tem ciúme, entre aspas, se você sente falta, Deus também sente. Não aborreça o Senhor. Ame a sua palavra. Viva por sua palavra. Se submeta à sua palavra. Fiquemos em pé, em nome de Jesus.